Voltando ao grande expediente, eu tenho vários assuntos para tratar, que o tempo aqui, deputado Couto Lopes, é muito pequeno, 10 minutos, 5 minutos no pequeno expediente, 10 minutos no grande expediente. Nós teríamos que alterar esse regimento para que fosse 30 minutos, para que nós pudéssemos, cada deputado pudesse falar aqui 30 minutos. E nós poderíamos aumentar o tempo, olha, começa às 13 horas e termina às 18, né? Porque esse negócio de começar às 14, terminar às 16, né? É pouco tempo, e os deputados precisam falar, né? Nós temos aí vários deputados querendo falar. Mas eu quero me somar aqui, antes de passar para outros assuntos, eu quero me somar aqui ao Vitão, o deputado Vitão do Cachorrão, a deputada professora Bebel, com relação aos pedágios que o governador, o atual governador, está se propondo a colocar em todo o estado de São Paulo. Várias vias vicinais que não tinham pedágio agora estão correndo o risco de ter pedágio. E, andando pelo interior, que afeta mais a população do interior, né, eu quero dizer que isso é um crime contra o povo de São Paulo. Um crime silencioso que esvazia os bolsos de trabalhadores e pequenos empresários, empresários honestos. Um crime que sufoca cidades inteiras e transforma o direito de ir e vir em um luxo. Esse tal de pedágio. São Paulo, o estado mais rico, tornou-se também o estado mais explorador da federação, quando se trata de pedágio. São mais de 370 praças de cobranças espalhadas pelas rodovias paulistas, fazendo do nosso estado um verdadeiro campo minado para quem precisa se locomover. O governo Tarcísio de Freitas, ao invés de barrar esse abuso, aprofundou o problema, ampliando ainda mais essa máquina de extorsão. E agora, como se não bastasse os preços absurdos, ainda nos impõe o famigerado pedágio sem cancela, o free flow. Ou seja, você está andando na rodovia, você não vê a praça de pedágio, mas está lá o radarzinho captando a sua placa. E você tem 30 dias para ir lá e ver o valor da conta, né? Se é que as pessoas sabem disso, para poder pagar aquilo ali, senão depois ele entra na dívida ativa. E já foram mais de 10 mil veículos multados pelo não pagamento desse tipo de pedágio. Um sistema que deveria ser mais prático, mas que, na verdade, está servindo para o único propósito: armar uma fábrica de multas contra a população. Em menos de 2 meses de operação do litoral, já foram mais de 10 mil multas aplicadas. 10 mil multas que penalizam quem simplesmente quer trabalhar, estudar, visitar a família. Então, às vezes, de uma cidade para outra, de um bairro para outro, você pega aquela rodovia, pronto, pedágio. Está lá o radarzinho lá captando a sua placa. Recentemente, eu compareci à cidade de Pilar do Sul para ouvir a comunidade e identificar o que assolava a população daquela região. De longe, senhor presidente, o grande problema que está deixando os moradores apavorados é a implementação dos novos pedágios no formato free flow. Naquela região, estudantes e trabalhadores que diariamente trafegam para ir à faculdade, escola ou ao local do trabalho deverão pagar pedágio. O ônus para a população é a troco de riqueza de outros. Obviamente que essas empresas vão enriquecer e essas pessoas que moram nessas cidades vão empobrecer. Então, eu, inclusive, falei com o Vitão, e convido vossas excelências também, para que nós possamos fazer aqui uma audiência pública, chamar a Artesp, chamar os prefeitos, os vereadores dessas cidades e realizar essa grande audiência pública, porque não dá para aceitar a forma como o governador Tarcísio de Freitas está se colocando para espalhar essa quantidade de pedágios que está se espalhando por todo o estado. E eu pergunto, quem ganha com isso? Certamente não é o trabalhador que pega a estrada todo dia,
não é o pequeno empresário que precisa escoar seus produtos, não é a dona Maria que tem que visitar um parente doente no hospital. Não, quem ganha com isso são as concessionárias, as empresas amiguinhas do governador, que lucram bilhões à custa do sofrimento do povo. Por esse motivo é que eu já estou providenciando uma representação ao Ministério Público do Estado, para que haja uma investigação. É o que Vossa Excelência falou lá do PT, que fez uma representação. Nós estamos fazendo essa representação no Ministério Público, buscando que se investigue e que se analise esse abuso que o governo de São Paulo está promovendo em todo o Estado com relação a esse modelo de cobrança de pedágio. E que seja suspensa essa forma de cobrança. O governador Tarcísio de Freitas, que tanto prometeu uma gestão técnica e eficiente, está entregando um governo subserviente aos interesses das grandes corporações. Um governo que empurra goela abaixo novos pedágios, que não fiscaliza os contratos, que não exige transparência nas concessões. Um governo que despreza a realidade de quem vive com salário mínimo e não aguenta pagar mais esse absurdo. Não venho com desculpa de que os pedágios servem para melhorar a estrada. O que vemos em várias regiões do estado são rodovias mal conservadas, trechos esburacados. Eu agora passei pela Castelo, indo lá para Itu. Essa semana eu tive que ir lá em Itu, tive uma reunião com alguns prefeitos, né, das cidades vizinhas, cidade de Salto, Itu, Indaiatuba. E a gente observa que o asfalto, deputado Conte Lopes, na Castelo Branco está muito ruim. Está esburacado e tem pedágio, praça de pedágio ao longo dessa rodovia Castelo Branco. Você depara com várias praças de pedágios. Então, são rodovias mal conservadas, trechos esburacados, falta de iluminação e segurança. E mesmo quando há investimento, o custo é desproporcional. São tarifas mais altas do que em qualquer outro estado brasileiro. Não podemos fazer de São Paulo um balcão de negócio para as concessionárias de pedágio, que suga cada centavo dos nossos trabalhadores. Não podemos ter um governo que só governa para os poderosos. O povo paulista não aguenta mais pagar essa conta sozinha. É hora de pressionar este governo para que pare com esse abuso. É hora de exigir que os contratos sejam revistos, que os aumentos sejam suspensos e que as concessões sejam auditadas. Nós não podemos ficar quietos, deputado Paulo Mansur. Este governo veio com muitas promessas, mas o que ele se predispõe é apenas repassar aquilo que já é patrimônio do povo de São Paulo para os empresários. Assim como foi a privatização da Sabesp, a privatização da EMAI, agora em curso a privatização da linha azul do metrô e a privatização das nossas rodovias. E de rodovias aonde são cidades pobres, cidades onde tem lá pequenos e médios agricultores e que agora, com esse modelo de cobrança de pedágio, se deslocar de um lado para outro, terá que pagar para andar naquela rodovia. Terá de pagar ali no seu próprio habitat, para ir de um lado para o outro, para ir para uma faculdade, para ir a um mercado, para ir a uma escola, terá que pagar o pedágio. E essas reclamações, eu identifiquei bem na região de Pilar do Sul, na região de Sorocaba, na região de Itu, eu identifiquei bem. Mas chegou aqui hoje o deputado Vitão do Cachorro, trazendo também de outras cidades, e a deputada professora Bebel também trazendo essas reclamações de outras cidades. Então, é muito importante que a gente possa fazer uma audiência pública, chamar a Artesp, para ela apresentar realmente qual é esse cronograma de implantação de tantos pedágios que tá se observando no estado de São Paulo, e que se possa buscar do governo correção nessa política dele, né? Buscar corrigir, porque não dá para aceitar da forma que está sendo feito. São cidades, muitas vezes cidades pobres,
cidades que a população depende daquela rodovia e que ela não tem dinheiro para ficar pagando toda hora que tem que sair de casa para um pequeno deslocamento. Então, é isso que eu quero deixar registrado, senhor presidente, e convidar a todos que nós vamos marcar, vamos agendar aqui um plenário, chamar os prefeitos, chamar vereadores, chamar a Artes, para a gente fazer esse grande debate sobre esse abuso que o governador Tarcísio de Freitas promove no Estado de São Paulo. Muito obrigado.